Abrir a palavra do Senhor em 2 Reis 6. 2 Reis 6. Segunda Reis 6, vamos iniciar do verso 8. Verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei um acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um homem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei e tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual de nós está do lado do rei de Israel? Respondeu-nos os conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, e que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eu queria que a igreja repetisse essa parte. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. De novo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo e ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens com cegueira. Então eles feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta cidade que procuram. Siga-me e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiro que capturas com a tua espada e o teu arco. Manda-lhes servir comida e bebida e deixe voltarem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os ir voltar para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Até aqui. Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra, que é viva e fala aos nossos corações. Que nessa noite eu possa ser um instrumento do Senhor, Pai, a qual você vai falar em corações, tratar corações de acordo com a vontade do teu Espírito Santo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aquele homem era um homem ao qual Deus levantou para estar avisando ao rei de Israel que em muitos lugares teriam armadilhas que eles não poderiam passar naquele lugar. E assim ele fazia. Toda vez que os homens armavam alguma armadilha para que eles pudessem passar ali e eles pudessem matar ou ferir o teu exército, Eliseu se levantava e falava: não passa por tal lugar, porque eles estão lá, estão armando uma armadilha para vocês. E assim eles faziam.
toda vez. E o rei da Síria ficou muito chateado com isso e achou que alguém do seu grupo estava o traindo. Tanto é que ele perguntou: quem de vocês está me traindo? Ele falou: não, não é ninguém de nós, é Eliseu. Eliseu que está fazendo isso. E assim começa tudo aquilo que Deus tem a tratar conosco nessa noite. O primeiro ponto que eu queria tratar com a igreja é: faça a vontade de Deus mesmo em situações extremas. Versículo 9 e 10. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim que o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas providências. Embora Eliseu não honrasse ao rei de Israel, lá no capítulo 3, 13, antes um pouquinho da gente estava lendo, diz assim, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Por mais que ele discordasse daquele rei, o coração dele estava lá em Israel, e ele amava honrar o Senhor. Então, mesmo que ele não, muitas vezes, tinha um bom relacionamento com o rei, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, ele se curvava diante do rei, ele fazia tudo que o rei pedia e alertava o rei contra o exército inimigo. Ele tinha uma obediência além das suas vontades. A vontade dele pessoal não impedia dele de fazer a vontade de Deus. Deus falava com ele e ele logo em seguida avisava ao rei para que o rei pudesse estar se precavendo. E o profeta Eliseu, ele tinha um coração voltado para Deus, voltado para o povo de Israel. Por isso que ele tinha essa atitude. E mesmo que em situação que Eliseu se via em risco, porque ele estava se colocando em risco, quando ele ia contra um rei, ele estava se colocando em risco, tanto é que o rei pediu para capturar ele, mas mesmo assim, ele continuava fazendo aquilo. Não foi poucas as vezes, várias vezes ele permaneceu dessa forma, mesmo sabendo que a vida dele estava em risco. Então, mesmo sabendo que a tua vida está em risco, você pode fazer a vontade do Senhor. Você pode honrar o Senhor com as suas atitudes. O rei foi bastante sábio em ouvir ao homem do Senhor. E nessa também sabedoria do rei em ouvir, Deus protegeu Israel. Pela sabedoria que por ele também saber que Eliseu não honrava muitas vezes, ele poderia não ouvir, deixar que o orgulho tocasse no seu coração e não ouvir a palavra daquele homem. Não, você não está falando isso. Eu não vou ouvir essa história porque você é uma pessoa que não está diretamente comigo ligada e não gosta de mim. Mas mesmo assim Deus tocava no coração daquele homem e ele ouvia aquilo que aquele homem falava, porque era uma palavra vinda do Senhor. E quando a palavra é do Senhor, as pessoas vão nos ouvir. Quando a palavra é do Senhor, as pessoas vão nos ouvir. Até Eliseu mesmo podia pensar: eu vou lá falar com esse homem, ele sabe que eu não gosto dele, ele também não deve gostar muito de mim, eu vou lá falar com ele. E muitas das vezes nós somos colocados em situações assim, de você ter que falar alguma coisa com alguém para o bem daquela pessoa, mesmo que os relacionamentos não sejam tão bons. Mas nessa hora nós temos que preferir agradar o Senhor. Nessa hora nós temos que escolher agradar o Senhor. E como nós temos nos portado diante do risco, como nós temos nos portado diante das situações que às vezes são nesse tipo, como que está sendo o meu coração e o seu coração diante dessas dificuldades? Quem está falando mais alto quando temos que tomar alguma decisão vinda do Senhor? São as nossas ações, são as nossas vontades, ou é a vontade do Senhor? Suas ações têm sido guiadas pelos seus sentimentos, ou suas ações têm sido guiadas pelo Senhor e pela razão?
nossa emoção às vezes vai nos enganar e vai nos levar a caminhos muito dificultosos. Muitas vezes nossas emoções podem levar a caminhos perigosos. Estou com muita raiva, estou muito feliz, e nessa hora tomar uma decisão é muito perigoso, porque às vezes eu posso colocar a minha vida em risco, a minha vida pode ser jogada fora por uma decisão que eu tomo segundo as minhas emoções. E nós não devemos tomar atitudes segundo as nossas emoções, porque a Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso. Essa semana eu estava conversando sobre quando Samuel foi ungir o rei Davi. Samuel olhava e aos olhos dele seriam aqueles guerreiros que o Senhor ia levantar como rei, mas aos olhos do Senhor não era. Aos olhos do Senhor não era aquelas pessoas, aqueles homens fortes, preparados para a guerra. O Senhor queria Davi, um jovem franzino, mas tinha um coração de rei. Então Deus está olhando além dos nossos olhos, Deus está olhando além das nossas ações. Então toda vez que nós devemos tomar alguma decisão, deve ser pautado naquilo que o Senhor quer para nós. Então deve ser tomada com calma, respirar bem fundo, porque na hora das maiores adversidades nós vamos ser provados. E uma decisão, uma palavra colocada no lugar errado pode levar a nossa vida toda para um lugar onde nós não vamos querer. O que estamos querendo, o que estamos fazendo quando estamos em situações tão desconfortáveis? Eliseu estava nessa forma, em uma situação desconfortável, a qual ele estava colocando a vida dele em risco, o orgulho talvez dele em risco, para salvar um povo que ele amava e para obedecer um rei também que ele amava. Em situações muito difíceis, meus irmãos, escolha agradar sempre ao Senhor, mesmo que isso venha a te desagradar. Em situações difíceis, escolha agradar sempre ao Senhor, mesmo que essa decisão venha te desagradar, porque agradando a Deus é a melhor coisa, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe os nossos caminhos, então Ele está preparando o caminho para nós. E muitas vezes podemos estar enganados aos nossos olhos e nossos sentimentos, achando que aquilo é aquilo mesmo, olhando para as situações e falando, não, eu vou tomar essa decisão porque eu acho a melhor decisão. Mas quando estamos orando, estamos buscando essa decisão no Senhor, vamos ser guiados para caminhos a qual o Senhor quer nos levar. Segundo, mesmo que os seus olhos não vejam saída, confie no Deus que te chamou. Versículo 14 a 17. Ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra, e eles chegaram na noite e cercaram a cidade. O servo do homem se levantou bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não temas, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O servo de Eliseu, que aparentemente ele vem a substituir Geazi. Geazi um pouco atrás vai tentar enganar a Eliseu, quando ele foi lá atrás de Naamã, querendo pegar alguma coisa e tirar proveito daquela toda situação. E quando viu o exército em volta da cidade, pensou que chegou o fim daquele homem. Mas, no entanto, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que havia uma grande multidão de anjos, prontos para salvar Eliseu. Quando ele abriu os olhos espirituais, ele conseguiu enxergar que havia anjos, carruagens de fogo para proteger o homem, segundo aquele exército iria buscar para se tornar prisioneiro, ou talvez até para matar. E no versículo 16, ele tem tanta verdade para os cristãos de hoje, para nós hoje, do que era para os judeus naqueles dias, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Usamos muito essa expressão, se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes usamos de uma forma tão vazia,
de uma forma tão cheia de, talvez, mentiras, porque talvez nós nem acreditamos nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que estamos confiando realmente nesse Deus que tudo pode, nesse Deus soberano, nesse Deus que está além de uma pandemia, esse Deus está além da sua situação financeira, esse Deus está além do seu coração, às vezes um pouco triste, esse Deus está além da sua dificuldade no seu trabalho, esse Deus está além da sua crise de ansiedade, da sua depressão, esse Deus está além de tudo isso. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar a grandeza desse Deus, porque nós colocamos esse Deus dentro de uma caixa, talvez de sapato, e achamos que Deus vai caber dentro daquela caixa de sapato. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é grande, maravilhoso, então tudo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e não existe dificuldades nem limite para esse Deus. Não existe dificuldades nem limite para esse Deus, na minha vida, na sua vida. Mas Ele pede a nós, isso está falando muito ao meu coração essa noite, para irmos à profundidade com Ele. Quando eu vejo Eliseu orando aqui, eu falo, gente, que ousadia. Ele ora, Senhor, abre os olhos desse rapaz, o Senhor abre. Ele ora para que o povo, para que Deus cegasse aquele exército, e Deus segue. Que intimidade é essa? Que intimidade é essa que ele busca e vai começar a falar com o Senhor, em modo instantâneo, Senhor, faça isso. E eu acredito e creio que esse homem tinha tanta intimidade com Deus, a ponto dele orar e instantaneamente a sua oração é ouvida. E muitas vezes, quantos de nós não queremos nem orar? Nem orar. Talvez sem acreditar. Às vezes algumas pessoas falam que eu sou um pouco frio em algumas coisas, mas eu não gosto de me desesperar antes da hora. Na empresa onde eu trabalho, a Bíblia fala de rumores de guerra. Na empresa onde eu trabalho, teve vários rumores de demissões. Isso desde quando eu estou lá. Estou lá há vários anos já. E as pessoas começam a falar. Algumas pessoas daqui trabalharam comigo. Ó, Júlio, mês que vem vai ter um corte aí violento. Aí o pessoal de fora vinha falando. E talvez até fonte segura. Eu falei, ó, eu só acredito quando vier o corte. Porque eu falei, já vi tanta coisa nessa empresa, já vi tanta coisa acontecer, que eu tenho que esperar acontecer, não vou me desesperar antes da hora. Eu só, não. Já começa a fazer conta de o que vai fazer com o dinheiro. Não, vou receber tanto isso, eu tenho tantos parcelas de seguro, então dá para ficar tantos meses tranquilo, papapá, e começa a fazer. E muitas das vezes nada acontecia. Não mandava embora. E às vezes já vi também um caos tremendo, nada acontecendo. E um movimento naquela empresa começar de uma tal forma que você fala, meu Deus, é coisa de Deus mesmo. Então Deus nos ensina, isso é uma particularidade minha, mas Deus nos ensina a confiar nele. E confiar em Deus, nem sempre vamos ter respostas boas aos nossos olhos. Confiar em Deus, nem sempre Deus vai agradar o nosso coração. Confiar em Deus muitas vezes é buscar o caminho dele, fechar os olhos e falar, Senhor, eu estou seguindo o Senhor. Nada aqui está agradando meus olhos, mas se o Senhor mandou eu caminhar por aqui, eu vou caminhar por aqui. Não deixe, meus irmãos, que a pandemia acabe com a sua vida. Não deixe que as situações externas venham afetar a sua vida, venham afetar seus relacionamentos. Os rumores não podem afetar, muitas vezes nós estamos vivendo de rumores. Vai ter uma queda na economia de tantos por cento, você já está desesperado. Mas confia no Deus, nós somos um povo separado, nós somos um povo ao qual temos um Deus, e muitas vezes as pessoas lá fora querem procurar uma coisa para se apegar, e não tem, nós temos esse Deus. Nós devemos nos apegar, nós devemos confiar nele, porque Ele vai indicar o caminho. Ele vai indicar o caminho. E nos momentos mais adversos de nossas vidas, nós devemos ajoelhar nosso pé na nossa cama e orar. Porque nessa hora de agitação, o inimigo ele quer se aproveitar. Às vezes o inimigo nem iniciou aquele problema, mas ele se aproveita do problema que você mesmo talvez colocou, que alguém colocou, ele se aproveita, ele fala, eu vou me aproveitar de alguma forma disso aqui. De alguma forma eu vou aproveitar disso aqui, nós devemos estar atentos, dar um passo atrás do meio do problema, você está dentro do problema, e você dá um passo para fora do problema, conseguir enxergar aquilo que você lá dentro não consegue enxergar.
Isso não está nem escrito aqui não, mas eu não sei nem porque Deus me levou para esse sentido. Mas assim, Deus quer te fazer isso. Não fique desesperado. Eu sei que tem pessoas ansiosas, pessoas que talvez estão em casa com dificuldades, mas calma o seu coração. Ore ao Senhor dos Exércitos. Tem intimidade, que nós vemos aqui que a intimidade vai gerar ação do Senhor. Eu creio que Eliseu era um homem do Senhor, porque ele orou e Deus atendeu prontamente a oração dele. Então dê um passo para fora da dificuldade. Calma um pouquinho, deixa eu ver se isso tudo procede, se é verdade, para depois eu tomar alguma ação, mas dentro daquilo que o Senhor vai falar no seu coração. Eu imagino que aquele servo poderia estar pensando: meu senhor Eliseu deve estar meio doido em falar isso. Olha o que Eliseu falou: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com eles. 2 pessoas, ele e o servo. Ele fala para o jovem rapaz: aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com eles. Olhou assim, ó, oh, meu Deus, eu e ele, aquele exército inteiro em volta da colina, passou a noite inteira ali esperando só amanhecer para pegar a gente. Mas aquele menino estava com os olhos nas circunstâncias. Eliseu estava com os olhos no Senhor, confiando porque ele estava fazendo a vontade do Senhor. Então, quando você tem um dono, é como a gente fala quando a gente é mais novo: alguém vai comprar a sua briga, e quem compra a nossa briga é o Senhor. Quem compra a nossa briga é o Senhor. Você não precisa se levantar muitas vezes para lutar com pessoas, para se defender de pessoas, porque o Senhor vai comprar a sua briga. A mesma palavra que Eliseu deu para aquele jovem: não temas, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. O Senhor fala para a nossa igreja hoje: não temas, aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com eles. Nosso Deus é soberano. Eu vejo essa igreja muito amada pelo Senhor. O Senhor olha para a nossa igreja, Ele se agrada do que Ele vê. Ele se agrada. E muitas vezes a gente fica tão preso a certas circunstâncias da nossa vida, em particularidades, que nós deixamos de enxergar um todo, uma obra maravilhosa dessa, aquilo que Deus começou nesse lugar, e eu creio que Ele não terminou. Eu creio que Ele vai caminhar, vai nos levar, nós nas mãos dEle assim, ó, carregados por Ele, mesmo que muitas vezes nossos olhos não vão enxergar, mas nós estamos assim, ó, nas mãos dEle, sendo guiados e levados para um destino que Ele vai dar. Ele vai dar esse destino. É o Senhor que vai dar esse destino para nós. Então não preocupe o seu coração: como vai ficar a minha vida? Como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? O Senhor vai dar o destino. O Senhor vai dar o destino. E quando nós buscarmos no particular esse Deus maravilhoso, crescermos pessoalmente, de um modo individual, Ele vai começar a fazer coisas maravilhosas na coletividade. Ele vai fazer coisas maravilhosas na coletividade, porque cada um de nós começou a buscar no secreto. Cada um de nós começou a buscar de um modo a qual eu quero crescer no Senhor. Eu quero conhecer mais esse Deus que muitas vezes eu só ouço falar. Eu não quero só ouvir falar desse Deus. Eu não quero ouvir da Bíblia só quando uma pessoa está pregando. Só quando eu ouço alguma pregação no YouTube. Eu não quero conhecer. Beber direto daqui, ó, da fonte. E isso Deus quer revelar coisas maravilhosas ao nosso coração, porque Ele quer nos guiar. Ele quer nos levar a caminhos a qual Ele vai dar. E coisas maravilhosas e grandiosas Ele ainda vai fazer. Isso está gravado. Coisas maravilhosas e grandiosas Ele vai fazer. Porque a obra é dEle. Que a obra é dEle e é maravilhosa. Eliseu orou. E Deus fez um milagre duplo naquele momento. O que Deus fez? Ele abriu os olhos do servo de Eliseu, mas também cegou seus inimigos. Olha que coisa interessante. Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja. Ao mesmo tempo que ele abriu os olhos daquele menino, ele cegou também o povo de lá na segunda oração que Eliseu faz. E mesmo que um exército, meus irmãos, te cerque, o Senhor, teu Deus, o livrará. Quantas vezes achamos que estamos cercados por todos os lados, que não temos saída, e quando nós olhamos para o Pai: Senhor, me indica o caminho, que eu não sei nem como sair daqui, eu não tenho nem força para sair daqui,
e Deus te mostra um lugar e você consegue sair. E você olha para trás e fala assim: como que eu saí disso? Como consegui resolver isso? São situações que fogem do nosso controle, e muitas das vezes o próprio Deus permite as situações chegarem para mostrar que nós não somos nada. Às vezes a nossa inteligência, o nosso currículo, nossos talentos, ele começa a nos levar a lugar onde Deus não quer que nós estejamos. Ele vai nos levar a um lugar chamado orgulho, chamado ego, aonde Deus vai começar a nos tratar de uma forma para dizer que você não é nada. Tudo que você está acontecendo com você é por causa de mim. Então nós devemos nos colocar em nosso lugar. E é muito comum do homem, quando começam muitas coisas boas a acontecer, o ego começa a tomar conta do coração, o orgulho começa a tomar conta do coração, e o inimigo começa a tocar aí, ó: você que fez, se não fosse você, nada disso teria acontecido. Então, quando isso vier no seu coração, está repreendido em nome de Jesus, porque se não fosse o Senhor na minha vida, nada disso teria acontecido. Que eu sou servo do Senhor, que se eu não estivesse na presença dEle, nada disso teria acontecido, porque eu estou na presença dEle, eu sou usado para que pessoas possam ser abençoadas, para que eu possa conduzir pessoas ao caminho certo, para que eu possa, através das minhas palavras, abençoar vidas. Por causa disso que acontecem as coisas. Devemos sempre trazer essa luz, como um despertador, que muitas vezes as pessoas colocam pausadamente durante o dia para te lembrar de algumas coisas. Devemos ser despertador em nosso coração. Nada é por mim, tudo é por Ele. Tudo que nós vamos fazer deve ser conduzido os olhos das pessoas para o Senhor. Tudo deve ser conduzido para o Senhor, nada para nós. Somos seres humanos, as pessoas vão nos admirar, vão gostar de nós, vão se apegar a nós, mas nós devemos sempre ter uma coisa no nosso coração: é tudo para o Senhor e tudo pelo Senhor. Terceiro, não se vingue, Deus vai entrar com providência. Não se vingue, Deus vai entrar com providência. 18 ao 20. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, e conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e eles viram que estavam no meio de Samaria. Eles estavam dentro da cidade inimiga. Eles estavam em um lugar onde eles não poderiam estar, cercado por um povo inimigo. E quando Eliseu ora: Senhor, cega esses homens, eles ficaram cegos. E Eliseu falou assim: ó, a própria pessoa que eles estavam procurando falou assim: ó, esse não é o lugar onde vocês querem vir não, e nem a pessoa que estão procurando não está aqui não, eu vou levar vocês. E a ação do Senhor foi tão forte naquelas pessoas que eles não reconheceram nada de Eliseu. Eliseu levou eles dentro do lugar, o território inimigo, onde eles não entrariam em sã consciência e se estiverem vendo. Então, naquele lugar, Eliseu orou mais uma vez, e os olhos deles foram abertos. Imagine só o desespero daquele povo em olhar e ver que eles estavam no campo inimigo. Falou: agora já era, vão matar todo mundo aqui, não vai sobrar ninguém nem para contar o que aconteceu. Eliseu orou a Deus e fez um milagre duplo. Vou ler novamente, que está repetindo aqui. Naquele momento Deus abriu os olhos do servo, mas também cegou os inimigos. Imagine a surpresa dos sírios quando os olhos foram abertos e viram naquela cidade inimiga. Nesta hora, nós, com o nosso lado humano, se coloca no lugar de Eliseu. Um povo querendo te matar, te pegar. Você tem a chance de conduzir eles para onde você quiser. Você conduz aquele povo, aquele exército, aqueles homens, pessoas, a um lugar onde te favorece. O que você faria? Aí muitas pessoas pensam: eu matava. É possível que ele me matava, vou matar ele também. Arrancava a cabeça, deixava preso, sem comida, sem água. E aos nossos olhos, muitas vezes nós faríamos isso. Mas Eliseu, com os olhos voltados para o Senhor, proibiu que o rei de Israel matasse aqueles homens. Ele falou: ó, isso você faz com o povo que você pega,
Se você capturar alguém, você pode matar, mas não foi você que capturou eles. Então você não vai matar eles. Ele proibiu que o rei de Israel matasse aqueles homens. E como você tem tratado aqueles que te perseguem e que te ferem? Eliseu tinha todos os motivos para tratar mal aquelas pessoas, para matar aquelas pessoas, para colocá-las como prisioneiros, mas ele preferiu não fazer isso. Olhe para dentro de você agora, eu vou dar 5 segundos para você olhar para dentro de você e falar assim: o que eu estou fazendo com as pessoas que me perseguem? Você que está em casa também, você que vai ouvir futuramente essa mensagem. Será que eu estou revidando? Eu estou usando talvez as redes sociais para colocar indiretas para as pessoas? Eu estou mandando recado, pode vir, você e quantos quiser, que eu estou preparado ou preparada. Como você tem reagido às provocações? Às vezes nós pedimos muitas coisas ao Senhor e Ele não nos dá como nós imaginamos que Ele vai dar. Senhor, me dê mansidão. E nós achamos que no instalar de dedos, a mansidão vai ser colocada na nossa vida e vamos estar calmos. Senhor, me dê domínio próprio. Nós achamos que no instalar de dedos, o domínio próprio vai vir sobre nossas vidas. Se nós temos o Espírito, nós devemos ter os frutos desse Espírito. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós devemos também ter o fruto desse Espírito: amor, longanimidade, domínio próprio, dentre outros. Como você tem tratado as pessoas que talvez não são seus amigos? Pessoas talvez que você tenha alguma diferença, ou que tem diferença com você. Talvez você não fez nada, uma pessoa tem diferença com você. Na oportunidade que você tem, que a pessoa está na sua mão, você fala: agora eu posso ou prejudicar ou ajudar. O que você faz? O que você faz? O que você fez? O que você vai fazer? Deus quer falar em corações nessa noite, meus irmãos. Deus quer falar em vidas nessa noite. Começou pela minha. Como você tem tratado as pessoas que te percebem? Está retribuindo com a mesma moeda, ou você está retribuindo como Deus manda? Eu ouvi uma pregação maravilhosa nessa igreja aqui, falando sobre cultura do céu e cultura do mundo. Muitas vezes estamos querendo ser cidadão do céu, mas nos comportando como cidadão do mundo. Eu sou um cidadão do céu, levanto minhas mãos, louvo ao Senhor, mas as minhas atitudes não condiz com esse cidadão. As minhas atitudes não estão fazendo jus ao Deus que eu sirvo. Como está sendo as nossas atitudes diante das situações mais extremas de nossas vidas? Como está sendo as nossas atitudes? Continuando aqui no versículo 21, quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. Costumas matar os prisioneiros que captura com a tua espada e o teu arco. Manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que volte ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e de beber, mandou-lhes voltar para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Uma ação daquele homem pôs fim àquela perseguição. Talvez isso que Deus quer falar na sua vida, no seu coração hoje. Uma ação diferente sua, que ninguém esteja esperando, vai mudar todo um problema que você está vivendo. Uma forma de olhar diferente, uma ação diferente. Ah, não, Júlio, comigo é bater ou levou. Eu não consigo não, acho muito bonito essas palavras aí, mas não serve para mim. Mas isso, meus irmãos, é trabalhado. O Espírito Santo trabalha isso no coração da gente. Existe muito testemunho de pessoas aqui que foram transformadas pelo poder do Senhor. Pessoas que não levavam nem desaforos para casa, apenas uma olhada diferente de alguém gera motivo de perguntas, de briga, e pessoas são transformadas pelo Senhor. Eu creio em um Deus que transforma qualquer pessoa.
Eu creio no Deus que transforma qualquer situação. Não é o seu coração, não. Na minha casa eu aprendi assim: tenho um coração duro, sou difícil de perdoar, mas você serve a um Deus longânimo, a um Deus que te mede de acordo com a medida que você mede as outras pessoas. E talvez situações não tenham acontecido na sua vida porque a medida que você está usando é muito pesada. E Deus fala: não, tem que medir com a mesma medida. Pediu justiça, Deus dá justiça para você e para outra pessoa. Senhor, mata. Então tá bom, vou matar ele e matar você. Senhor, tira tudo dessa pessoa. Tá bom, vou tirar dele e tirar seu. A mesma medida que você está medindo, você vai ser medido. Então, por mais que os nossos sentimentos, eu falei lá atrás, estejam assim nos levando a algum lugar, devemos voltar nossa mente ao Senhor e à razão, para que nós possamos entender o propósito do Senhor para nossas vidas. Às vezes estamos atrasando algumas coisas nas nossas vidas, porque as nossas decisões não estão condizendo com o cidadão que nós estamos falando que somos. O exemplo que nós estamos levando para as pessoas vão levar muitas vezes mais pessoas ao Senhor do que às vezes as palavras bonitas, os conteúdos preparados, porque o exemplo ele vai arrastar pessoas. Talvez as pessoas te olham, te vê, e falam assim: meu Pai do céu, olha lá que pessoa maravilhosa, servo do Senhor. Eu não sou igual a ele, não, eu queria um dia ser assim, ó. Igual aquela pessoa lá indo para a igreja agora, eu estou indo para outro lugar, a pessoa está indo para a igreja. E as pessoas olham, meus irmãos, elas olham, te admiram, às vezes não falam. Mas como nós estamos sendo vistos, como nós estamos sendo vistos pelas pessoas, a qual estamos pegando os nossos inimigos e preparando um banquete, falando assim: ó, pode voltar para sua casa. Você lembra aquela vez que você fez fofoca da minha vida? Não, eu te perdoo, vem cá, vou te ajudar. Você lembra aquela vez que você fez isso para me maltratar? Vem cá, meu irmão, vou te ajudar. Vou te ajudar, porque eu sirvo um Deus maravilhoso, Ele me transformou e vai te transformar também. Olha que exemplo maravilhoso. Mas isso são escolhas. Isso são escolhas que eu e você vamos escolher. Como vamos viver? Se eu vou viver como um cidadão do céu ou um cidadão que pega a cultura do mundo. Às vezes, a nossa boca, ela fala muita coisa do Senhor, mas o nosso coração está muito vazio do Senhor. E Deus quer fazer essas duas coisas: encher o nosso coração, para que através do nosso coração saiam palavras que edifiquem a vida das pessoas. Vamos matar? Não. Prepara um banquete. Eles vão comer e vão voltar para a casa deles. E assim vai acabar a guerra. Assim vai acabar a confusão. Quando você toma uma atitude que ninguém está esperando, talvez muitos podem ter chamado Eliseu: gente, esse homem é um bobo, com todo mundo na mão dele, ele mandou todo mundo embora. Mas foi assim que Deus quis acabar com a guerra. Foi assim que Deus quis acabar com a perseguição. Uma atitude diferente. Então nós devemos tomar uma atitude diferente para acabar com uma situação em um todo. Às vezes você vai ser levantado para tomar uma atitude diferente. Você vai ser levantado para falar assim: não, basta, na minha vida não. Sempre fiz assim, deu tudo errado, agora eu prefiro andar do jeito que o Senhor quer. E o Senhor vai fazer você tomar essa decisão hoje, se você permitir. Mas em vez de matar, Eliseu preferiu dar um banquete e mostrar para ele que ele serve ao Deus de Israel, o Altíssimo. E desse modo ele conseguiu paz naquele lugar. E no final desse versículo diz: assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Romanos 12:20 diz assim: pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Então ele está falando que a justiça pertence a mim,
Não pertence, não cabe a gente fazer isso. E isso deve ser trabalhado em nossas vidas. Somos tendenciosos para o mal, somos inclinados para o mal. Isso quer dizer que você parar a sua vida, para de buscar, para qualquer coisa, você vai começar a fazer o mal, porque isso já está no nosso sangue. Então devemos buscar cada dia a santidade no Senhor, buscar ser uma pessoa santa, buscar contagiar as pessoas que estão do seu lado com santidade. Não, meu irmão, não é assim que se faz. Faz dessa forma. Aí como a gente vai ter propriedade para falar se faz dessa forma, se nós não fazemos dessa forma? Perdoa se nós não perdoamos, ame se nós não amamos, seja longânimo se nós não somos. E Deus quer fazer isso na gente, ter propriedade para falar e autoridade para falar. Dentro disso aí, muita coisa vai melhorar na minha vida, muita coisa vai melhorar na sua vida, porque nós vamos estar mais parecidos com Jesus. Quando nós fazemos isso, nós vamos estar mais parecidos com Jesus. No Salmo 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Para isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegam a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, então, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A nossa segurança deve estar no Senhor. Às vezes somos muito talentosos em algumas coisas, mas a nossa segurança deve estar no Senhor. Senhor, eu falo muito bem em público, mas quando eu subir lá, me dê autoridade do Senhor, meu Pai. Senhor, eu sou muito bom na frente de um computador, mas quando eu estiver trabalhando, me auxilie, meu Pai. Senhor, eu sou muito bom pedreiro, pintor, armador, cozinheiro, costureiro, blogueiro, youtuber. Não sei quem faz, doceira. Mas quando você estiver fazendo aquilo ali, peça o Senhor para tocar, que é onde o Senhor toca, coisas maravilhosas acontecem. Não confie no seu talento, não confie somente em você. Eu sou muito bom, mas saiba que você é bom porque Deus colocou talento na sua mão e Deus te deu condição de ser bom. Não deixe que isso entre no seu coração. Duas coisas nessa noite eu gostaria de tratar. Primeira coisa, enxerguem coisas além daquilo que vocês estão vendo. Aquele menino, aquele servo, estava vendo com seus olhos um grande exército cercando Eliseu. Mas quando Eliseu ora e pede para aquele menino, que Deus abrisse os olhos daquele menino e começou a enxergar coisas diferentes. Como você tem enxergado as situações na sua vida? Como você tem enxergado tudo esse turbilhão que nós estamos envolvidos? Você tem orado e falado: Senhor, os que estão conosco são maiores que estão com eles. Eu confio no Senhor. Mas esse confiar do Senhor não nos dá o direito de cruzar os braços. Esse confiar no Senhor não nos dá o direito de ficar parados. É orar e agir naquilo que o Senhor quer de nós agirmos. E a segunda coisa, quando você estiver diante daquele que te fere, diante daquele que te persegue, tenha uma atitude diferente. Tenha uma atitude diferente. Por mais que a sua carne grite, fala assim, ó, devolva na mesma moeda. O Senhor não quer que você faça isso. O Senhor quer fazer assim, ó, mostre que você é meu filho agora na sua atitude. Mostre que você é meu filho agora na sua atitude. E às vezes nós ficamos chorando, às vezes dá tanta raiva, a palavra é raiva, dá tanta raiva, nós ficamos chorando, Senhor, por que eu não fiz isso? Eu tinha que ter falado isso e aquilo, aquela pessoa, e não falei. Porque eu fiquei quieto, porque o Senhor segurou sua boca. Porque você é um servo de Deus. As palavras que saíram da sua boca não iriam condizer a um filho de Deus. Por isso que Deus segurou sua boca. E peço que Ele continue segurando. Põe um guarda na minha boca, Senhor. Quando as palavras for sair, começam a ser filtradas. Existem pessoas que as palavras vêm do cérebro, não tem filtro, ela passa direto, fala assim, sai pela boca. Que as palavras ferem, machucam, desagradam. Então, Senhor, põe um filtro
e põe um guarda. Se passar pelo filtro, ainda tem um guarda para segurar ainda. Então peça ao Senhor. Eu queria te convidar para orar. Você que entendeu que o Senhor falou algo no seu coração e gostaria de receber essa oração, você que está em casa, você que está aqui, se você pudesse se colocar de pé, para que Deus possa tratar alguma coisa no seu coração nessa noite. É Ele que sonda, é Ele que conduz, é Ele que age, é Ele que transforma. Nós somos apenas instrumentos dEle, instrumentos do Senhor. Eu gostaria de te convidar a orar. Feche os seus olhos agora. Começa você a falar com o Senhor. Fala: Senhor, Tu sabes como está meu coração, meu Pai. Não há lugar mais alto, mais profundo, lugar algum que nós vamos conseguir se esconder do Senhor. Ele sabe como está o seu coração, mas Ele quer ouvir de você como está o seu coração. É como se você estivesse falando para Ele assim, ó: Senhor, meu coração está aqui, o Senhor pode agir. Só tem liberdade para agir nele. Por mais que todo esse tempo eu andei por esse caminho sem ter meu coração voltado nessa área para o Senhor, mas eu queria hoje me libertar. Eu queria hoje ser tratado pelo Senhor. Eu queria hoje ser transformado pelo Senhor, que eu sei que o Teu toque cura, transforma e age a nosso favor. Então eu queria isso nessa noite. Eu queria que você orasse agora, falasse com Deus, de verdade. Não se preocupe quem está atrás de você, quem está do seu lado. Fale com o Senhor. Se Deus falou alguma coisa no seu coração, fale com o Senhor, peça a Ele: Senhor, transforma meu coração. Senhor, que eu possa agir agora de forma diferente. Eu não conhecia isso, mas agora eu conheço. Então o Senhor vai tratar.